Olá, tudo bem? Vamos falar sobre aproveitamento de águas pluviais, como fazer e os equipamentos necessários para aproveitamento de águas pluviais. Todo mundo sabe que hoje em dia existe uma certa escassez de água no planeta e no Brasil principalmente, né? A gente está acostumado a ver muitos rios aqui no Brasil, o Rio Amazonas, aqui no estado de São Paulo existem vários rios, né? Rio Tietê, mas a maioria deles, no caso do estado de São Paulo, por exemplo, o Rio Tietê é totalmente poluído, praticamente inviável para aproveitamento, para uso, né? As bacias que existem do sistema Cantareira, nós tivemos um exemplo em 2014, 2015 de uma super estiagem aqui no Brasil, onde houve uma falta de água tanto na região metropolitana de São Paulo quanto aqui na nossa região de Campinas e outras regiões que são abastecidas pelo sistema Cantareira, né? Com foco nisso, existe uma possibilidade de nós economizarmos água, né, dentro do nosso imóvel, tanto para ajudar no geral no meio ambiente, quanto para a economia da conta de água do nosso imóvel, seja ele residencial, seja ele comercial, né? E como fazer esse aproveitamento de águas pluviais, né? Como que você faz na sua residência, né? Toda residência você tem lá o seu telhado, tem a sua calha, né? O condutor vertical para descida de água da chuva, para descer do telhado e descarregar no solo, e depois você lança isso na guia e sarjeta na sua rua, deságua isso na sua rua, né? E neste sistema você pode adequar essa edificação para aproveitamento dessa água da chuva proveniente do telhado, ou quando você vai construir uma edificação nova, que é a melhor das hipóteses, você já pode prever esse aproveitamento de água de chuva, instalando já os componentes, né, e tornando mais barato a implantação do sistema de reaproveitamento. Mas o que é esse sistema de reaproveitamento, né? Esse sistema basicamente você pegar toda a água proveniente de telhado, né, da área de cobertura, seja uma área que tem uma laje impermeabilizada, ou telha cerâmica, ou até telhas metálicas, fibrocimento, não importa qual que é o tipo de telha, né, mas desde que seja coleta do telhado, local que não tem acesso ao ser humano, não tem acesso a animais, né, onde o nível de contaminação vai ser pequeno, né? Lembre que eu estou falando aqui vai ser um nível de contaminação pequeno, por quê? Porque na cobertura você tem a fuligem que chega pelo vento, né? Tem ali fuligem de queimadas que pode estar tendo na sua região, poeiras que chegam com o vento, tem animais, aves que podem passar ali e deixar suas fezes, né? Então não está livre de contaminação essa água que está no telhado. Por isso que no processo de aproveitamento de águas pluviais, você tem que fazer alguns tratamentos dependendo do tipo de uso que você vai destinar essa água, né? Uma vez que você captou na cobertura do seu telhado, você vai utilizar o condutor vertical e ao invés de você lançar essa água e desaguar no guia e sarjeta, você vai passar ele primeiro por uma peneira grossa, né, ou uma peneira média. Essa peneira vai reter folhas, alguns objetos que possam cair no telhado e vai tirar fora do sistema, vai jogar fora essa sujeira. Depois dessa peneira, você vai passar por um tanque de descarte de primeira água, né, o tanque de descarte do first flush, né? O que é esse first flush, esse descarte de primeira água? Né? De acordo com a sua área do telhado, da sua região, se você está dentro de uma região metropolitana, de uma cidade grande, por exemplo, como São Paulo, você tem muita poeira dissipada no ar, né? E essa poeira, essa fuligem, ela vai juntar no seu telhado. Já diferente numa área rural, por exemplo, você tem pouco disso. Você vai estar mais folhas, mas poeiras mesmo, partículas pequenas, não vai ter tanto no seu telhado. Mas com esse reservatório,
você calcula um determinado volume que você vai descartar, né? Ou seja, a primeira chuva, a primeira água, dos primeiros minutos, ele vai lavar o telhado, ele vai para esse reservatório, que vai ser um reservatório de descarte, encheu esse reservatório, ele para de entrar água nesse reservatório e o restante do líquido passa a ir direto para a sua cisterna, né? Para o seu reservatório inferior de águas pluviais. Né? Esse vai ser o maior reservatório que você vai ter para aproveitamento, que dele você vai distribuir para o seu imóvel. Né? Então você tem no seu processo aí, primeiro uma peneira para retirada de folhas ou pequenos objetos que possam cair na sua calha, no seu telhado. Depois um sistema de coleta da primeira água de limpeza do telhado, que vai ser descartada essa água. Esse descarte pode ser você pode usar isso para irrigar um jardim, por exemplo. Não é jogar essa água fora. O que você não vai fazer é misturar ela com a água principal, porque ela vai conter essa fuligem que estava no telhado. Né? Passou disso, ela vai para a sua cisterna. Uma cisterna com volume maior. Eu vou deixar embaixo uma descrição com um texto explicativo, né, desse conteúdo. No nosso blog tem do nosso site, que também vai estar o link abaixo desse vídeo. Você vai encontrar imagens dessas cisternas, desses equipamentos, que você pode visualizar como que eles são instalados. Né? Ele vai para a sua cisterna, para o seu reservatório de água para aproveitamento. Né? A partir desse reservatório, você tem duas possibilidades. Né? Você prevê na sua residência um reservatório superior. Lembre, a água de aproveitamento não é misturada com a água água potável que vem da concessionária. Você não pode misturar, porque uma está, de certa forma, contaminada e a outra é potável para consumo humano. Né? Então você não tem essa mistura dos dois. Né? Okay? Você vai ter um reservatório em paralelo, dependendo do tipo de instalação que você vai prever. Né? Então, se você for prever na sua residência, por exemplo, o uso para bacia sanitária, né? Se tiver previsto o uso para bacia sanitária, aí você tem que colocar um reservatório superior, porque a partir dele você vai levar uma tubulação exclusiva para a bacia sanitária com essa água de reuso. E todo o sistema é dimensionado de forma que você não precise de usar água potável nos dispositivos que você vai aplicar o aproveitamento de águas pluviais. Então, de acordo com a intensidade de chuva da sua região, você prevê um volume de reserva que durante o ano inteiro você não vai precisar pegar água potável, água da concessionária, para usar para aquele consumo que você está prevendo. Então, quais os consumos comuns? Né? Bacia sanitária, limpeza de piso, né, lavagem de piso, irrigação de jardim, né, é uma possibilidade. Você pode, dependendo dos componentes que você instala na sua edificação, você pode utilizar isso na máquina de lavar roupa, por exemplo. Se você aprimorar um pouco mais o seu tratamento, você pode usar até por um chuveiro. Né? Mas aí eu digo que tem que ser bem aprimorado, você tem que instalar vários sistemas de tratamento para que torne a água, retire o máximo possível de contaminantes. Retire micro-organismos, as partículas, micropartículas, ela vai chegar a quase que ser uma água potável, né? Para evitar que você tenha algum problema de alergia, por exemplo. Né? Isso é possível, existem componentes, existem fabricantes no mercado que fornecem esse tipo de sistema com garantia de potabilidade da água, né? Mas aí é um uso mais específico do que você está captando. Né? Nesse vídeo eu estou falando de uso não potável. Né? Então você pode utilizar aí no seu sistema, economizar água. Se você tiver um jardim, você pode irrigar seu jardim, pode fazer irrigação, por exemplo, de uma horta, de plantas frutíferas. No caso de horta, você também tem que fazer um tratamento um pouco mais qualificado, porque se você vai irrigar uma alface, por exemplo, ou vai irrigar um morango, por exemplo, com essa água de chuva, se a água estiver contaminada, você vai contaminar também essa fruta. Ou essa verdura. Né? Agora, se for uma irrigação
de um pé de laranja, um pé de fruta, uma maçã, uma coisa do tipo, que a água não tem contato direto com a fruta, né? Você vai jogar água no solo e a própria árvore vai absorver essa água, vai filtrar e vai chegar até essa fruta, aí você pode fazer irrigação com um tratamento mais leve, né? Então você tem essas possibilidades dentro do aproveitamento de águas pluviais. Quais são os componentes para isso? Então vamos lá, se você tem um uso para bacia sanitária, você vai requerer, para não ficar utilizando bombas constantemente, você vai colocar um recalque com uma única bomba, lançando a água para cima, junto com um reservatório em paralelo com o seu reservatório de água potável, e disso aí você vai distribuir para essa casa, seja para bacia sanitária, seja para torneiras externas de jardim, de lavagem de piso, lavagem de veículos. Ou você pode, a partir da própria cisterna inferior, essa cisterna ela pode ficar enterrada com uma bomba submersível dentro dela, e você pode utilizar isso para torneiras externas, né? Torneiras de jardim, torneiras de irrigação de plantas, a partir de um sistema de bombeamento inferior, com um nível de tratamento menor do que seria para um uso onde você vai precisar para uma máquina de lavar roupas, por exemplo, ou até mesmo para o chuveiro. Nesse sistema de irrigação de jardins, por exemplo, você pode usar somente os dois tratamentos, o pré-tratamento que já estava previsto antes da cisterna, que é a peneira, a peneira grossa, né, e mais o descarte de água da primeira chuva, né? Então esses são os componentes básicos. E, se você quiser saber mais, se interessou mais sobre este assunto, eu estou deixando um artigo no nosso blog, detalhando um pouco mais essas informações, inclusive com imagens dos componentes que eu mencionei nesse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, passe para frente, curta esse conteúdo e se inscreva no nosso canal. Eu sou o engenheiro Ederson Fante e te vejo no próximo vídeo.